Então, João capítulo 13, verso 23. Ora, achava-se reclinado sobre o peito de Jesus um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. Então, nós encontramos nessa ocasião, onde o Senhor está ceando com seus discípulos, e João, ele se encontrava na posição mais privilegiada ao entorno daquela mesa, e dizer que a posição dele era privilegiada ao entorno daquela mesa é dizer pouco, porque ele estava numa posição mais privilegiada de todo o universo. Porque se você conhecer quem é aquele a quem João estava reclinado a sua cabeça, né, no peito daquele, você entenderia muito bem isso. Que a posição dele era a melhor posição para se estar em todo o universo. João estava com o seu ouvido no peito de nosso Senhor e Salvador Jesus, ouvindo as batidas daquele coração. É incrível pensar dessa maneira, uma vez que nós descobrimos, uma vez que você descobre quem é esse a quem João estava reclinado. E aqui é outra coisa muito interessante, a Bíblia chama João, na verdade, ele está falando de si, ele é o autor da carta, e ele fala de si mesmo de um modo um tanto, né, diferente, ele falando, né, que sobre o discípulo a quem Jesus amava, aquele a quem Jesus amava. Olha também no capítulo 19, verso 26. Ora, Jesus vendo ali sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, ele disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Agora, o contexto é outro. O contexto é a cruz de nosso Senhor. E aqui ele estava ali, pregado naquela cruz, levantado, exposto ao vitupério, à vergonha. E aí ele dirige a sua mãe e de forma parecida, de forma idêntica que ele fez no capítulo 2, quando nós vamos passar pelo texto, vamos estudar, onde ele vai chamá-la de mulher, eis aí teu filho. Mas note que, vendo ali sua mãe e ao lado dela, quem que estava ao lado dela? O discípulo a quem ele amava. Quem é o discípulo a quem ele amava? É João, é o mesmo que escreve a carta. Olha no capítulo 20, verso 2. E então ela correu, aqui é Maria Madalena, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo. Quem é o outro discípulo? A quem Jesus amava. E disse-lhes: eles levaram o Senhor do sepulcro e nós não sabemos onde eles os puseram. Então, mais uma vez, é João. Capítulo 21, verso 7, 21, 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. A ocasião é bem interessante porque os discípulos estavam em um barco, haviam passado a noite inteira tentando pescar alguma coisa e a pesca foi um tremendo fracasso, eles não pegaram nada. Jesus aparece na praia e faz uma pergunta para ele: filhos, tendes algo de comer? E eles respondem: não temos nada. E aí Jesus diz a eles que era para jogar a rede para o lado direito do barco. Eles fazem isso, obedecem a palavra e uma pesca milagrosa acontece. E aí João, na hora, ele entende: é o Senhor, é o Senhor. E por último, no verso 20, então Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava e que também se reclinara sobre o seu peito na ceia. Então, é o primeiro texto que nós lemos aqui. No verso 20 do capítulo 21, ele está se referindo a esse texto que nós lemos inicialmente. E também se reclinara sobre o seu peito na ceia, e que dissera: Senhor,
quem é que te há de trair? Então, esses textos nos ajudam a identificar o autor é João de Zebedeu, não há nenhuma dúvida quanto a isso. João, além de escrever o Evangelho de João, ele também é autor de 3 cartas, né? Lá no finalzinho da sua Bíblia você vai encontrar as 3 cartas de João, né? 1 João, 2 João, 3 João. E lá no final da sua Bíblia. E por último tem o Apocalipse, também do mesmo autor, João de Zebedeu. Então, ao todo, João escreveu 5 livros. Temos ao todo 5 livros escritos por João. A data do livro é cerca de 88 a 90 depois de Cristo. E essa data é um tanto interessante porque, quando comparamos com os demais evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos ter uma diferença grande com relação a isso, porque Mateus, cerca do ano 64 a 66, 30 e poucos anos depois, né, da morte, ressurreição e ascensão de Nosso Senhor. Marcos, essas datas é do pastor Huckman, né? Ele que dá essas datas, e Marcos é de 55 depois de Cristo, Lucas 62 depois de Cristo. Então, você tem aqui datas, né, cerca de 20, 30 anos depois, né, da história ter passado, e aí vem o relato deles, né, no caso, Mateus, escrito pelo discípulo Mateus, Marcos, ele não era dos 12, ele na verdade é discípulo de Pedro, e por último Lucas, discípulo de Paulo, o médico amado, que também não fazia parte dos 12, mas aí João, então, ele vai escrever cerca do ano 88 e 90. E isso é interessante porque, né, a essa altura, nós já tínhamos quase que todo o Novo Testamento completo, ou seja, todas as cartas paulinas. Quando João escreve, ele já tinha acesso a todas as cartas de Paulo. E isso é bastante interessante porque o modo como ele vai apresentar Jesus dentro ali da doutrina de Paulo. Então, dá para perceber isso, dá para notar isso. Por isso é tão diferente, o Evangelho de João é tão diferente, né? Na teologia, os outros 3 evangelhos são chamados de sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, pela semelhança que eles possuem entre si. E João está totalmente à parte. Você vai encontrar ali relatos que você não vai encontrar em nenhum desses. Um bastante interessante é a ressurreição de Lázaro. Você não encontra a ressurreição de Lázaro nem em Mateus, nem em Marcos e nem em Lucas. E é um tanto curioso, não sei se você já se perguntou por que não. Eu já me perguntei, por que não? E é muito interessante, né, pesquisando sobre a grande possibilidade desses 3 não terem relatado sobre a ressurreição de Lázaro é para não expô-lo. Depois que Lázaro é ressuscitado, no próximo capítulo nós lemos que os judeus já desejavam matar Lázaro. Por quê? Porque através do testemunho de Lázaro, havia muitos que estavam se convertendo e crendo em Jesus. Então, se ele fosse morto, o problema iria acabar para o judeu. Então, é bem provável, durante esse tempo aqui, muito provável que estivessem vivos ainda Maria, Marta e Lázaro. Agora, aqui não. Aqui é muito improvável. Até mesmo de todos os discípulos de Nosso Senhor, é muito improvável que você pudesse encontrar qualquer deles vivo por volta desse ano, 88 e 90 depois de Cristo. Por quê? Porque você tem 60 anos, cerca de 60 anos depois, né, dos dias de Nosso Senhor. Então, vamos supor que os discípulos pudessem ter 20 anos, 60 dá 80. E a expectativa de vida naquele tempo, raramente o homem chegava a 80 anos. Por isso é muito provável que nessa altura, agora, Paulo morre cerca do ano, antes do ano 70, 68. Pedro, mesma coisa. Então, João é quem vai mais longe. E a gente vai estudar sobre isso também, a respeito de João e
uma profecia especial que ele recebe de Jesus, mas é um fator interessante. O Evangelho de João, ele difere muito dos outros três, e você vai perceber isso. Já deve ter percebido, certamente. Ele tem 21 capítulos, 879 versículos, e uma das palavras prediletas de João é eu sou. E esse eu sou é muito instrutivo. Por quê? Esse eu sou é o tetragrama, né, que você vai encontrar, é a forma que o Senhor se revela lá no Velho Testamento, a forma que ele se revelou para Moisés inicialmente. Olha Êxodo capítulo 3, Êxodo capítulo 3. Verso 13. E disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier ao auxílio de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: Qual é seu nome? Que direis a eles? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E ele disse: Assim dirás ao auxílio de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Eu sou. Então é o tetragrama, né? Vamos para João 8:58. João 8:58. Esses caracteres aqui no hebraico. Esse aqui parece um N, aqui parece um I, aqui parece outro N, e aqui parece uma aspas, né? E aí se lê da direita para a esquerda. Aí aqui qual que é a letra mesmo? Aqui é o Yod, Yod, Re, Vav, Re. Então, esse seria o tetragrama, né? Então, seria YHWH. João 8:58. João 8:58. Disse-lhe Jesus: Na verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, para o leitor que não está familiarizado com as Escrituras, ele poderia passar aqui batido. Mas para um judeu naquele tempo, ouvindo essas palavras, quando Jesus ele diz antes que Abraão existisse, e isso já é muito significante, porque qual ser humano poderia dizer nesse tempo que antes que Abraão existisse ele fosse alguém, alguma coisa que ele existisse? Ninguém poderia. Tanto que os judeus, eles em outra parte, eles dirão: mas não tem nem 50 anos, como pode conhecer Abraão? Olha, mesmo que tivesse 50 anos, não teria conhecido Abraão. Abraão estava muitos anos antes, né, dos dias de nosso Senhor Jesus. Então, esse eu sou aqui, quando o judeu escutou ele sabia muito bem o que Jesus estava querendo dizer, o que ele estava alegando. Antes que Abraão existisse, eu sou. Dentro do capítulo 8 ainda, olha lá no verso 24. Por isso eu vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou ele. Olha só como Jesus está se revelando a esses judeus. Eu sou ele. Eu sou ele quem? O mesmo que disse a Moisés. Quando Moisés perguntou: mas quem é o Senhor? Quando eles perguntarem: quem é que te enviou, Moisés? Eu vou dizer o quê? Eu sou. Morrereis em vossos pecados. Verso 28. Disse-lhes então Jesus: quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou ele, e que nada faço de mim mesmo, mas como o Pai me ensinou, falo estas coisas. Então, além
dessas 3 ocasiões que nós encontramos no capítulo 8, nós vamos ter também outras 9 ocasiões, aí são metáforas, onde Jesus ele vai dizer que ele vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então ele é o caminho, aí isso tudo ele fala numa única sentença, né? João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou, ele vai dizer, a ressurreição e a vida. Aí no capítulo 11, verso 25, eu sou a porta. Aí aqui ele dirá no capítulo 10, verso 9, eu sou o bom pastor. Ele dirá no 10, 11, a luz do mundo, ele dirá no 8, 12, o pão da vida. O pão da vida, ele dirá em 6,35, João 6,35, e por último, a videira verdadeira, ele dirá no capítulo 15, verso 1. Então, quando ele diz ser o caminho, ele diz ser o quê? Obviamente, são metáforas. Jesus não é um paralelepípedo, ele é uma pessoa, é uma metáfora, o caminho. Ele está querendo dizer o quê? Ele está dizendo que ele está apontando da direção correta. Se você quer chegar a Deus, tanto é que no próprio texto, quando ele dirá aqui, eu sou o caminho, a verdade, a vida, aí ele completa dizendo, ninguém pode chegar ao Pai, senão por mim. Isso deixa claro que, quando ele usa também o caminho, ele está usando um artigo definido, deixando claro que não existem outros caminhos alternativos. A Bíblia fala que há um caminho que ao homem parece direito. Não diz que é direito, diz que parece. Aos seus olhos pode parecer, mas o fim deles são os caminhos da morte. Então, e isso vai assim, muitos religiosos não vão gostar dessa afirmação de Jesus, porque essa afirmação de Jesus exclui o islamismo, o hinduísmo, o budismo e qualquer religião que o homem tenha feito, onde o meio de se chegar a Deus não seja Jesus. Qualquer alternativa fora de Jesus. Agora, você tem que se decidir se essa é a verdade, ou então se a verdade ela é relativa e no final de tudo, todas as religiões são boas e todas elas vão levar a Deus. A Bíblia não diz isso. A revelação, ela diz, Jesus ele fala de modo muito claro, se você quer verificar com seus olhos, e deveria fazer, em João 14,6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Achei interessante, pastor Martinho, ele ganhou uma moça para Cristo no trabalho dele. Ela disse ter confessado Cristo. É difícil nesses casos, se a pessoa chega a ter o entendimento, se não chega. Mas o que aconteceu? Devido ao testemunho dela, pessoas próximas a ela tentaram trazê-la de volta para o catolicismo. Ela já era católica. Aí deram um e-book para ela, enviaram um e-book para ela, com o título de Todos os Caminhos Levam a Roma. E aí a moça voltou para o catolicismo romano. Então, a verdade é que, sim, todos os caminhos podem levá-la a Roma, mas a Deus só um caminho que leva. É só Jesus. Só Jesus. Não tem outro caminho. Então, não é nenhuma igreja o caminho. A Igreja Batista não é o caminho. Nenhuma outra denominação sobre essa terra é o caminho. O caminho é Jesus. E só Ele. E só Ele. E é o que o texto está dizendo muito claro. O que as religiões humanas fazem é tentar instalar cabines de pedágio no caminho. E ali eles vão dizendo, Jesus é o caminho, mas para você chegar lá, você tem que passar aqui por nós. E você tem que pagar aqui para nós, senão você não vai chegar lá não. E a religião humana funciona mais ou menos assim. Pode ver que tudo é voltado para o dinheiro. Uma hora, não é momento agora, mas uma outra hora, sempre quando eu passo na minha leitura bíblica, em Atos 19, me vem ali à mente o Brasil. Porque lá em Atos 19, você vai encontrar Paulo em Éfeso. E lá nessa cidade tinha um templo,
e o templo da deusa que era conhecida como a rainha do céu, Diana dos Efésios. E tinha lá os artífices, os homens que trabalhavam, né, com o ferro, com fundição, e eles faziam as imagens da deusa. E Paulo chega lá para pregar a verdade e adivinha o que acontece? Ele expôs aquilo. Isso aí é um engano, isso é um erro. Essa aí não é deusa, não. E ele expôs a verdade. E aí eles viram que todo o nosso lucro está ameaçado agora. Está falando que não é deusa. Ou seja, a religião, ela sempre está buscando explorar o ser humano, tentando colocar ali, né, uma forma de sugar ele mesmo, e é o que eles estavam fazendo lá. Jesus, ele fala em Mateus 23, no verso 2, que na cadeira de Moisés se assentavam os escribas e fariseus, mas aí ele vai condenar eles. Depois, você deve conhecer o capítulo 23, senão é só você ler depois. Como Jesus condena o sistema religioso da época dele, o judaísmo, os fariseus, os doutores, né, da lei daquele tempo, e Jesus vai chamando eles de hipócritas. Então, a religião humana, é difícil você aproveitar algo de bom dela, isso se tiver alguma coisa. Então, o homem lá, quando falou para o irmão Orlando que ele não gosta de falar de religião, né? E certamente ele já deve ter visto muito escândalo, né? Para falar dessa maneira. Mas graças a Deus o irmão Orlando, ele se saiu bem, né? Falou, não vou falar de religião contigo, vou falar de Jesus. E Jesus é totalmente diferente da religião humana. Porque enquanto na religião humana a gente vai encontrar os escândalos, né? Eu estava lendo um livro sobre a história da igreja, aí quando você passa lá no período da Idade Média, você vai ver os escândalos dos papas, simonia, a venda de cargos religiosos, papas que chegaram, né? Imagina um jovem de 18 anos sentar lá na cadeira de Pedro, e coisas absurdas que eles fizeram ali naquele tempo, histórias muito perversas, mas graças a Deus, quando você olha para Jesus Cristo, você não vai achar nada, né, para te escandalizar. Ele é perfeito. Então Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade. Outro tema interessante. Se a gente ficar só aqui, né, o mundo já escandaliza quando você fala que não tem outra forma de você ser salvo, é somente por Jesus. Isso é um escândalo para esse mundo. É um escândalo, porque automaticamente você está excluindo aqui, como eu já disse, o hindu, né, aquele que professa crença no hinduísmo, no budismo, qualquer coisa, fora de Cristo, a verdade. Aí o mundo quer falar, não, mas sabe, tudo é relativo. Jesus, segundo a Bíblia, verdade tem nome e sobrenome. Jesus, ele não falou aqui, eu sou o caminho, a verdade? Como chama a verdade? Jesus Cristo, tem nome e sobrenome. E aí ele também, João 17, olha como ele define a verdade. João 17. Santifica-os pela tua palavra. Tua palavra é a verdade. Artigo definido. Ele não diz que a tua palavra é uma verdade, de tantas mais que existem no mundo. Não, ele disse a tua palavra é a verdade. Ele disse que não, segundo Jesus, não tem outra. E aí você chega mais uma vez naquela bifurcação. E mais uma vez você chega naquela encruzilhada. E agora? Eu aceito isso ou não é isso? Para você, aqui é a verdade ou não? Aqui é a verdade ou não? Mas aí você fala assim, mas peraí, Jesus, ele falou que ele é a verdade, mas aqui ele está dizendo que a verdade é a palavra de Deus. Afinal de contas, a verdade é Jesus ou é a palavra de Deus? Opa, aí é fácil também a gente resolver esse impasse. A gente vai resolver quando a gente estudar João capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus.
Resolvido. Quem é a palavra? Quem é a palavra encarnada? É Jesus. E a palavra com P minúsculo, como a gente vai encontrar e vai estudar, é a Escritura. Então, de fato, são duas verdades, mas duas verdades que é difícil você discernir entre uma e outra. Vai ser difícil você discernir entre uma e outra verdade. Um texto interessante que mostra isso, onde você vê isso na prática, é Provérbios 30. Provérbios 30, verso 4. Quem subiu ao céu ou desceu? Quem juntou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas em uma roupa? Quem estabeleceu todos os confins da terra? Qual é seu nome? Preste atenção agora. E qual é o nome de seu filho, se podes dizer? São perguntas retóricas, anteriores a essa, do qual é o nome do seu filho, mas são perguntas retóricas que todas apontam para Deus, porque quem subiu ao céu ou desceu, ou juntou os ventos nos seus punhos, é óbvio que nenhum ser humano fez isso, ou ainda nenhuma outra criatura, por mais magnífica que ela fosse, todas estas coisas quem fez foi Deus. Foi Deus quem criou todas as coisas. E aí, primeiro ele no finalzinho, a última pergunta é uma referência a quem? Qual é o nome de seu filho? Nós sabemos o nome de seu filho. É Jesus Cristo. Ou também a palavra, com P maiúsculo. Mas agora olha o verso seguinte. Toda a palavra de Deus é pura. Agora a palavra é com P minúsculo. E qual é essa palavra? É escrita. Então o verso anterior faz uma alusão à palavra encarnada, que aqui ainda não havia encarnado. E no verso seguinte é se referido à palavra escrita. Então Jesus ele é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ou seja, fora de Jesus você não acha vida. E olha, Efésios 2, verso 1 explica muito bem isso. Diz lá, e vos vivificou, estando-vos mortos em ofensas e pecados. Todos nós, antes de conhecermos Jesus, estávamos mortos. Mas mortos em que sentido? Em ofensas e pecados. Mortos em que sentido? Espiritualmente, mortos. Jesus em João 10, verso 10, ele vai dizer que o ladrão vem senão a matar, roubar e destruir. Aí ele diz, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você quer conhecer vida? Vida real, vida verdadeira, é só em Jesus. Fora de Jesus. Então olha só, não tem outra forma de você ser salvo, é só Jesus. Não tem outra verdade que se pode conhecer, isso em toda a história da humanidade, tá? Em toda a história da humanidade. Existe uma única verdade. Tem um outro texto interessante, é João 18, quando Jesus está sendo interrogado por Pilatos, e aí ele fala que veio ao mundo para dar testemunho da verdade. E aí Pilatos vai interrogar Jesus e fala assim, mas que é a verdade? E Pilatos vai virar as costas e vai sair. Porque no entendimento dele, não existe qualquer coisa como uma verdade absoluta. Então, para muitos ainda acreditam dessa maneira, mas e você, nessa encruzilhada, nessa bifurcação, você já tomou que Jesus é o único caminho? Ele é a única verdade? Ele é a única vida e fora dele não tem outra? Fora dele, sabe o que você encontra? Como Salomão vai explicar no livro de Eclesiastes, tudo é ilusão. Vaidade de vaidades. Essa é a vida, sem Cristo. Essa é a vida debaixo desse sol. É tudo que você vai achar. Loucura, vaidade, a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição, ele é a vida e também ele é a ressurreição. E aqui fala de direção, aqui nós podemos falar sobre propósito,
Depois, propósito, a verdade, a causa justa, a vida, propósito, a ressurreição, esperança. A ressurreição nos fala de esperança. Porque olha só, todos nós vamos passar por isso. A perca de um ente querido. Qual é a esperança? Qual é a esperança? Mas agora olha 1 Tessalonicenses capítulo 4. Verso 13. Não quero, porém, que sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Todos aqueles que não conhecem Jesus, todos aqueles que estão fora de Jesus, como eles se lidam com a morte? É tristeza. Eu já presenciei em alguns funerais onde dava para sentir um arrepio de, assim, ouvir aquele choro de angústia, aquele choro sem esperança. Mas, graças a Deus, o funeral de alguém que conhece Jesus é muito diferente. É muito diferente. Porque, sim, tem a tristeza, em parte, né? Vai ter a saudade, tem as lembranças, mas ao mesmo tempo, olha só no verso 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim aos que em Jesus dormem, Deus trará com ele. Ou seja, Jesus ele é a esperança, fora deles, você vai se consolar com o quê? E olha como termina, verso 18, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A esperança está em Jesus e a esperança está nestas palavras especificamente. E estas palavras falam a respeito do quê? De uma ocasião onde Jesus chega até essas nuvens. E sabe quem volta com ele, quem vem com ele? Aquele seu ente querido. Se ele morreu em Cristo, ele vem com Jesus. Ele vem com Jesus. E se nós estivermos vivos na ocasião, teremos nossos corpos transformados. Mas aquele seu ente querido, ele vai ressuscitar primeiro. Isso é esperança. Isso é esperança. O mundo fala, a esperança é a última que morre. Enquanto tem vida, a esperança. Essa não é a minha esperança. Essa é a do mundo. A do mundo, a esperança é limitada, tem prazo de validade. Qual é a validade? É o fôlego da vida. Acabou? O fôlego, acabou a esperança. A minha não. A minha não. A minha esperança não é sepultada num sepulcro. Ela é viva. Olha o que você acha lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. 1 Pedro 1,3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua abundante misericórdia, nos gerou novamente para uma esperança. Olha aí, qual é o adjetivo dessa esperança? Viva, viva, uma esperança viva. E olha, essa esperança viva tem um porquê: pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Como diz o corinho, porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive. Ele venceu a morte. E a sua vitória é uma garantia que eu tenho. O Espírito que habita meu corpo é o mesmo que trabalhou nessa ressurreição de meu Senhor. Olha Romanos capítulo 8, verso 11.
Romanos 8:11. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, preste atenção, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. E olha, esse Espírito, quando você vai para Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, você vai entender que ele está selado dentro do seu corpo. É uma garantia, é uma segurança, é um penhor, penhor. E você não perde não, viu? Não perde, você não perde. Então ele é a ressurreição, ele é a porta. Com relação dele ser a porta, nós vemos, isso mesmo, garantia, segurança. Ele disse que ele é a porta e se alguém entrar por ele, o que vai acontecer? Salvar-se-á. Salvar-se-á. Então, enquanto as religiões humanas vão disputando, né? Não, porque a minha religião, temos o Papa e ele foi dado a chave do céu. Olha, meu Senhor, ele é o próprio caminho. E além dele ser o caminho, ele é a porta. E além dele ser essa porta, tudo indica que essa porta não está trancada para aquele que foi redimido pelo seu sangue. Porque ele disse que ele é a porta, e se alguém entrar por ela, salvar-se-á. Não tem pedágio. Salvação, como diz a palavra de Deus, é pela graça. E graça é favor imerecido. Não se paga por ela, não se trabalha por ela, é presente. É presente. Então ele é a porta, ele é o bom pastor. Recentemente, na quarta passada, né, estudando sobre o ofício pastoral, eu listei aquele monte de coisa aqui sobre as atribuições que o pastor deve ter, e eu fiquei constrangido com aquilo, pensando, olha, como eu vou preencher todos esses requisitos? Como eu vou ser isso e aquele outro? Aí depois, pensando melhor, né, eu pensei, mas qual pastor consegue cumprir com todos esses atributos? Qual pastor consegue cumprir com todas essas atribuições? Exemplo, qual pastor consegue ser irrepreensível? Qual consegue governar bem sua casa? Qual consegue, né, preencher todos os requisitos que a palavra de Deus ordena que ele preencha? E tentando lembrar de algum, e pensando nos melhores que eu conheço, eu penso, mas eu não acho nenhum. Você não acha nenhum? Então, aí eu respirei mais tranquilo, né? O peso diminuiu, porque o perfeito é Jesus. O pastor perfeito é Jesus. Então, tudo aquilo, na verdade, nós podemos e não só podemos, mas nós devemos, no caso do pastor, ter como alvo. Mirar aquilo e prosseguir para esse alvo, né? Mas preencher com tudo aquilo, eu já não tenho mais essa pretensão. E porque eu sei que esse é Jesus, esse é o bom pastor. E quando a Bíblia fala de um bom pastor, é um só. É só um. Dou graças a Deus por alguns pastores que Deus tem colocado na minha vida, né? Mas o bom pastor só tem um. É só um. Perfeito, é só um. Né? Você vai ver nos pastores que você mais admira, né? No caso, né, nós temos o pastor Mateus, já está aqui bastante tempo, e né, a igreja está fazendo aniversário, e devemos muito a vida dele, por como Deus tem usado aqui, mas ainda assim, você sabe que olhando para o homem, você vai ver o quê? É homem. É homem. Você vai ver o quê? Aquilo que você vê em todo homem. E quando você, né, olha para mim, você não vai ver nada diferente. Você vai ver a mesma coisa. Aquilo que você vai ver em todo homem é carne. Carne é carne. Então, Jesus, ele é o bom pastor. Jesus é a luz do mundo. Nós vamos estudar a partir de João capítulo 1, verso 5. Aí nós vamos estudar mais sobre essa questão da luz do mundo. É uma questão bastante interessante, mas Jesus se apresenta como essa luz. E é bastante interessante que no quarto dia da criação, você vai encontrar o sol sendo criado. E é interessante porque depois de 4.000 anos da criação, acontece que Jesus Cristo chega a esse mundo. E isso significa o quê?
Pedro nos dirá que para Deus 1000 anos é como se fosse um dia. Ou seja, 4000 anos seriam 4 dias. E Jesus Cristo na Bíblia, olha Malaquias capítulo 4, verso 2. Mas para vós que temeis o meu nome, o sol da justiça nascerá, com cura nas suas asas, e saireis e crescereis como os novilhos da estrebaria. O que é interessante a respeito do sol aqui, né, cientificamente falando, se não houvesse essa estrela, né, do sol no nosso sistema, não seria possível vida. Mas olha, sem Jesus não tem vida. Não existe vida. Ele é a vida. Então Ele é a luz. Ele é a luz. Ele é a verdadeira luz, como João vai dizer. A verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Sem Jesus, você está em trevas. Ele é o pão da vida. Aí quanto a isso nós aprendemos que em Jesus você vai encontrar sustento, ou seja, o que precisa. Você vai encontrar também saciedade. Ele satisfaz. E por último nós vemos que Ele é a videira verdadeira. E nesse sentido, a gente vai chegar lá, vamos estudar João 15, mas muitos chegam até João 15 e entendem lá que se trata de perca de salvação, mas não se trata de perca de salvação, se trata de produção de frutos. A gente vai estudar mais. Mas vamos começar? Ou não? Eu estava achando que era mais cedo. Vamos parar por aqui então, aí na quarta que vem, a gente começa no versículo 1. Os irmãos podem nos colocar de pé, por favor?